Olá, hoje a gente vai desvendar a história complexa por trás do gigantesco sistema de saúde pública do Brasil, o nosso SUS. É uma jornada, olha, cheia de promessas, de muitas crises e de uma luta contínua que define a vida de milhões de pessoas todos os dias. Pois é, essa é a grande questão, né? O SUS foi criado com uma das visões mais ambiciosas do mundo: saúde para todo mundo, como um direito universal. Só que, na prática, o que a gente vê no dia a dia são filas, falta de recursos e um desafio atrás do outro. Para a gente entender como é que chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar bastante no tempo. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente vai fazer uma viagem pela história em 6 partes. Começamos com a crise de hoje, aí a gente volta lá para o início do século XX para entender como a saúde era vista como uma ferramenta para a economia. Depois acompanhamos a luta dos trabalhadores, entendemos uma virada de chave no regime militar, celebramos o nascimento do SUS e, por fim, vemos a batalha dele para sobreviver. Bora começar então? Primeiro, vamos falar do cenário que, infelizmente, muita gente conhece bem. A crise na saúde não é algo teórico, não é uma abstração. Ela tem sintomas bem claros que aparecem todo santo dia. Então, são essas coisas que a gente vê no jornal que afetam a vida das pessoas de verdade. Aquelas filas que não acabam mais, a angústia de não ter um leito de hospital, profissionais da saúde sobrecarregados e até a volta de doenças que a gente achava que já estavam controladas. Isso já mostra o tamanho do desafio e por que é tão importante a gente entender a raiz desses problemas. Agora sim, vamos voltar no tempo, lá para o começo do século XX. E olha que curioso, por um bom tempo, a ideia de saúde pública no Brasil não era sobre cuidar das pessoas, do cidadão comum. Era sobre economia, sobre dinheiro mesmo. Pensa só. O Rio de Janeiro, que era a capital na época, era um porto super importante, mas vivia cheio de febre amarela, varíola, peste bubônica. O resultado? Navios estrangeiros simplesmente se recusavam a parar aqui. E isso era um desastre para a economia, que dependia da exportação de café. Ou seja, a primeira grande ação de saúde pública no Brasil não foi para curar o povo, foi para limpar os portos e garantir a venda do café. E como é que eles fizeram isso? Com uma coisa chamada modelo campanhista, liderado pelo famoso Oswaldo Cruz. Era praticamente uma operação de guerra, sabe? Existiam os guardas sanitários que entravam nas casas, desinfetavam tudo à força, de um jeito bem autoritário. O foco era total no saneamento, em acabar com os mosquitos e não em cuidar de cada pessoa individualmente. A mentalidade da época pode ser resumida naquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios. A urgência econômica era tanta que a abordagem era agressiva, sem diálogo nenhum. Não é à toa que essa política levou uma revolta popular gigantesca, a famosa Revolta da Vacina, em 1904, quando tentaram impor a vacinação obrigatória na marra. Mas as coisas estavam mudando. A saúde não ia ficar para sempre só nessa história de limpar porto. Uma nova força estava surgindo com a industrialização do país, o trabalhador urbano. E com ele, a ideia de saúde começou a se transformar, de uma necessidade da economia para um direito de quem trabalha. Esse slide aqui mostra uma coisa muito importante. O acesso à saúde não foi um presente, foi uma conquista. Foi na raça. A industrialização criou essa classe operária, que começou a se organizar. As grandes greves da época forçaram o governo e os donos das fábricas a cederem. O começo de tudo foi a Lei Eloy Chaves, que criou as CAPs, que depois viraram os IAPs. Mas o ponto-chave é esse. A saúde era um benefício só para quem tinha carteira assinada. Se não tivesse emprego formal, bom, aí continuava sem assistência nenhuma. Agora, a gente chega num momento chave, um ponto de virada total na nossa história. O período do regime militar, de 1964 a 1985, mudou completamente as regras do jogo e plantou a semente de muitos problemas que a gente enfrenta até hoje. O que aconteceu foi o seguinte: o governo juntou todos aqueles IAPs numa coisa só, o INPS. De repente, eles tinham milhões de beneficiários, mas uma rede de hospitais públicos que não dava conta. E aí veio a grande decisão. Em vez de construir hospitais públicos, o regime decidiu pagar hospitais e médicos da rede privada para atender essa gente. Foi aí que nasceu o que a gente chama de complexo médico-industrial. E o resultado dessa decisão é visualmente chocante. Olha só esse gráfico. Em só 15 anos, o número de leitos em hospitais privados explodiu, um crescimento de quase 500%. E quem pagou essa conta toda? O dinheiro público, que vinha da contribuição dos trabalhadores para a Previdência.
E se a gente olhar para este outro gráfico, a coisa fica ainda mais nítida. Lá para o final dos anos 70, mais de 96% de todas as internações pagas pelo sistema público eram, na verdade, feitas em hospitais privados. O Estado virou basicamente um grande cliente do setor privado. E o foco foi todo para o tratamento de doenças, a tal da medicina curativa, deixando a prevenção de lado. Mas aí, com o fim do regime militar e toda a efervescência da redemocratização, veio uma resposta. Uma resposta muito forte da sociedade civil, dos profissionais de saúde, de todo mundo que queria mudar esse modelo. Uma verdadeira revolução na forma de pensar a saúde no Brasil estava a caminho. E aqui está o clímax da nossa história. Essa frase simples, mas poderosíssima, que entrou na nossa Constituição de 1988. Gente, isso aqui é uma das maiores conquistas sociais da história do Brasil. Pela primeira vez, a saúde deixava de ser um benefício de trabalhador ou uma mercadoria para quem podia pagar e se tornava um direito de cidadania. Para todos, era o nascimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa comparação aqui deixa bem claro o tamanho da revolução que foi isso. A gente saiu de um sistema para poucos para um sistema para todos, de um financiamento que vinha do emprego para um que vem dos impostos de toda a sociedade. Do foco em só curar a doença para um foco no cuidado completo, que inclui a prevenção. Foi uma virada de chave, assim, filosófica total. E a base do SUS está firmada nesses 3 pilares. A universalidade, que quer dizer para todo mundo, sem exceção. A equidade, que é tratar os desiguais de forma desigual para diminuir as diferenças, dando mais para quem mais precisa. E a integralidade, que é olhar para a pessoa como um todo. Uma visão, vamos combinar, incrivelmente ambiciosa e progressista. Só que, uma coisa é a lei, outra coisa é a vida real. Criar o SUS no papel foi uma batalha. Mas implementar, botar para funcionar e defender o SUS todos os dias, isso tem sido uma guerra, uma revolução que até hoje não terminou. O SUS mal nasceu e já teve que encarar uma onda de desafios gigantesca. Essa linha do tempo mostra bem. Logo de cara, mudaram as regras de financiamento, o que incentivava o modelo antigo de pagar por procedimento em vez de cuidar da saúde. Depois, ele perdeu fontes de dinheiro históricas. Foi um baque atrás do outro, sempre com a corda no pescoço. E o resultado prático disso tudo foi a consolidação de um sistema duplo. O legado daquele modelo que privilegiava o privado continuou muito forte. Então, enquanto o SUS lutava para se firmar com um financiamento que nunca era o suficiente, o mercado de planos de saúde privados, que já vinha forte, cresceu ainda mais para quem podia pagar. E esse número aqui diz muita coisa. Logo em 1989, um ano depois da Constituição, quase um quarto da população já tinha plano de saúde. Isso criou um sistema paralelo poderosíssimo que tem um lobby político forte e que compete com o SUS por recursos, por médicos, por tudo. Isso, claro, complica demais a missão universal do SUS. E assim, a gente volta para o presente. Essa história toda mostra que o SUS não é um sistema que deu errado. Na verdade, ele é um projeto revolucionário que até hoje luta para sair completamente do papel, no meio de batalhas políticas e econômicas que vêm de muito antes dele nascer. A grande pergunta que fica no ar é se, diante de tantos desafios, essa promessa tão ousada de 1988 vai, um dia, conseguir se tornar de fato uma realidade para todos.